Olá, eu sou a Marisa e vou apresentar para você mais um episódio do Carboncast, o podcast do Carbon Report, um site sobre a descarbonização da economia e as mudanças climáticas. A conversa de hoje é com o Guilherme Wilson, gerente de sustentabilidade da CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. A CEMOV representa 184 empresas de ônibus que operam linhas municipais, intermunicipais e de fretamento, responsáveis pelo deslocamento diário de mais de 5 milhões de passageiros. Guilherme, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. O que a CEMOV está fazendo para tornar o transporte coletivo mais sustentável no Rio de Janeiro? Bom, Marisa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Nós representamos aqui os operadores, né, de transporte público coletivo de todo o estado do Rio de Janeiro e nós temos muito a falar sobre esse tema, porque nós começamos, né, a falar do que a gente está fazendo hoje, a gente tem muito a falar, mas a gente tem um pouquinho de história que é importante sempre a gente trazer. Nós começamos o nosso programa de controle de emissões de gases de efeito estufa, para você ver, em 1997. Nós estamos falando já de quase 30 anos de monitoramento e controle e mitigação de emissão de gás de efeito estufa. O Protocolo de Quioto, né, que é o primeiro grande acordo internacional dessa natureza, foi de 97. E em 97 foi criado aqui no estado do Rio de Janeiro o programa Economizar, que era um programa voltado à economia de diesel, racionalização do uso de combustíveis fósseis e, no nosso caso, diesel. Então, nós começamos um programa de monitoramento das emissões de escapamento de toda a frota, desde 1997. Nós estamos hoje com 99,8% da frota dentro dos padrões ambientais, mas isso foi um caminho árduo, porque lá em 97 nós tínhamos 65% da frota que não passava nos testes de emissões. Então, eram veículos que faziam fumaça preta, eram veículos que consumiam de 7 a 9% a mais de consumo de combustível, e isso naturalmente se traduzia em emissões de gases a mais, né? Então, estamos nessa jornada. Hoje nós recebemos aí uma ajuda muito grande, né, de 2004, 2005 para cá, com a entrada da matriz energética do Brasil, baseada em biocombustível para transporte pesado, né? Então, o biodiesel entrou em misturas que começaram em 2% e hoje nós estamos consumindo já 13%, vamos agora para 14, para 15, já tem um horizonte aí que se deseja chegar a 20% de biodiesel na matriz, isso aí é combustível renovável, e a gente segue com as empresas fazendo esse acompanhamento da eficiência energética do setor como um todo. Nós temos ressalvas, o setor tem ressalvas com a qualidade da mistura do combustível, isso é algo que precisa ser tocado no Brasil, negociado, conversado, né? O biodiesel, ele tem características físico-químicas que não permitem a ele dosagens muito maiores do que a que a gente já usa, tá? Mas não há dúvidas para nós que biocombustível no Brasil seja a nossa maior vocação. Está aí o Proálcool, que é o maior programa de biocombustível do mundo, eu acho bem sucedido. Você não vai ter países no mundo que operam o transporte leve, como nós aqui no Brasil, com motores flex dessa natureza, né? As pessoas podem botar 100% de etanol e o carro funciona perfeitamente. Então, o nível de redução de emissão de gases da frota brasileira é incomparavelmente menor do que qualquer outro país, né? E olha que nós não temos ainda frotas elétricas significativas, né? E nós cremos que a solução para o transporte pesado deva ir na mesma direção, mas não com o biodiesel. Nós precisamos desenvolver combustíveis, biocombustíveis com tecnologia mais avançada que permita atender as frotas também de motores a diesel. Mas já é um grande ganho termos hoje 14% de toda a matriz de ônibus renovável. E a gente segue aí trabalhando nesse sentido. Nós estamos acompanhando aí muito atentamente todo o movimento mundial que vem lá da China
da eletromobilidade. Existe hoje um movimento fortíssimo para se eletrificar o transporte urbano das cidades. A China já fez seu dever de casa e hoje encontra-se com um parque industrial gigantesco, ocioso, disponível para eletrificar o resto do mundo, né? Então, a Europa já sente isso fortemente, já caminha para isso. A América do Sul está seguindo também, um pouco mais atrás, né? E a gente tem que achar a dose certa também dessa grande contribuição que certamente a eletricidade, de forma complementar aos biocombustíveis, pode dar, né? Nós estamos aí acompanhando e estudando essa transição energética, né? Como se fala, mas com o olho nos biocombustíveis. Tem se falado muito de eletromobilidade, Marisa. Aqui a nossa provocação, a nossa consciência da vocação do Brasil. O Brasil não é a China, o Brasil não é a Europa e o Brasil não é a América do Norte. Nós temos um país que ainda tem terras agricultáveis, o Brasil que precisam ser muito bem planejadas e ocupadas, né, sem desmatamento, sem agredir ao meio ambiente. Nós temos um potencial de termos todo o nosso combustível líquido vindo de biomassa. Nós temos esse potencial. É só uma vontade política de se fazer. E então nós temos que ver como que a eletromobilidade ela se soma a esse nosso potencial, para não replicarmos nem a China, nem a Europa, nem o que os Estados Unidos faz. Nós não temos que copiar soluções prontas. A gente tem que achar, como sempre fizemos, né? Tá aí o Proálcool, que é um diferencial só nosso, uma marca só nossa. E o biodiesel também, porque a gente fez um excelente programa de biodiesel de 2004 para cá, estamos colhendo resultados. Sim, quer dizer, o que você está dizendo é que nossa tendência, até pela vocação do Brasil, é a gente seguir tendo uma descarbonização da mobilidade, do transporte coletivo, pela via dos bios, né, do biodiesel, enfim, dos biocombustíveis, e numa proporção muito maior do que a mobilidade elétrica, que vigora mais na Europa e outros países, é isso, né? Nós temos alguns números para provocar. Nós temos hoje no Brasil um consumo de diesel da ordem de 65 bilhões de litros por ano. 65 bilhões. Todos os ônibus urbanos do Brasil vão totalizar cerca de 100 mil ônibus, que consomem 2,7 bilhões de litros de diesel. Então, se nós eletrificarmos todos os ônibus urbanos num esforço gigantesco financeiro e de operação, nós só vamos tocar em 4% do problema das emissões do Brasil no transporte pesado hoje. Sendo que em 2050, esses 65 bilhões serão 100 bilhões, porque o crescimento econômico puxa a demanda do transporte pesado por carga, e é esse segmento que consome e emite gases de efeito estufa, não os ônibus, e o nosso peso lá em 2050 será de apenas 3%. Então, o que está acontecendo? O Brasil vai crescer, o mundo vai seguir adiante e os ônibus serão proporcionalmente cada vez menos o problema. Vamos chegar a 3% do problema. Então, se nós fizermos esse esforço somente pela eletromobilidade em ônibus, nós não vamos atingir nenhum objetivo, seja do milênio, seja da Convenção de Paris, seja da ONU, seja qualquer objetivo relacionado à descarbonização. Nós temos que ter esse pé no chão, né? A eletromobilidade ela não dá conta do transporte pesado por causa da autonomia, né? E é uma ineficiência você pensar em transportar 3 toneladas de bateria em um ônibus e equivale às 3 toneladas de pessoas dentro do ônibus. Me parece ser algo um pouco questionável. Mas, sem dúvida, tem o seu lugar e tem a sua contribuição a dar. Nós temos um potencial que precisa ser despertado ainda, que é para a produção de biocombustíveis de alta qualidade para o transporte pesado. E aí existem alguns, tá, que não é biodiesel. Até a melhoria do biodiesel pode ser uma alternativa. Tá? O biodiesel é o biodiesel convencional, mas existem formas de se produzir éster, que o biodiesel é um éster, de altíssima qualidade que poderiam ser acrescentados em misturas acima de 20%. Para a gente olhar o amplo e não só a pequena contribuição no sentido negativo do transporte público urbano aos efeitos do agravamento da crise global. Porque não somos o problema, né?
Na verdade, e aí vamos falar depois do carbonômetro, nós somos a solução. O transporte público emite por passageiro quilômetro quase 10 vezes menos do que qualquer outro transporte motorizado. Então, nós temos que transportar cada vez mais com ônibus e esses ônibus cada vez mais com combustíveis mais renováveis, né? Ah, então antes da gente voltar e você explicar o que é o carbonômetro, você poderia, então, dizer um pouco mais, porque vocês lançaram recentemente o primeiro relatório de sustentabilidade da CEMOV, né? Então, que medidas vocês estão adotando, né, nessa direção da descarbonização do transporte coletivo? O que que você acha que merece mais destaque? Bom, nós lançamos esse ano o primeiro relatório de sustentabilidade, né? Nós já tivemos muitos outros documentos, muitos outros inventários aqui desde 1997. Nós fizemos esse esforço para trazer todo o inventário histórico da emissão de ônibus do estado do Rio de Janeiro num único documento, né? Fazendo esse demonstrativo de quanto tem sido feita, quanto tem se alcançado de redução nesses últimos anos de emissão, tanto por passageiro quanto em termos absolutos. Então, 2014 é um ano muito emblemático para o Brasil no transporte público, então ele é uma referência. Nós estamos apresentando ali, de 2014 para cá, os efeitos líquidos, né, da redução de emissão de gás de efeito estufa do setor inteiro do Estado. E nós apresentamos ali uma queda de 52% nas emissões totais de gás de efeito estufa no setor de ônibus do Rio de Janeiro. E ali você tem um somatório de mitigações, esforços ali, né? O biodiesel entrou, tá? Ele contribui bastante para essa redução, 2014 para cá, aumentou a mistura. Nós tivemos também uma melhoria da tecnologia, né? Hoje nós estamos usando motores que são chamados de motores Euro 6, que são os motores que a Europa usa hoje. O Brasil começou ano passado, mas em 2012 nós começamos a substituir a frota pelos motores Euro 5, que foi, na verdade, esse período de 2012 para cá, as melhores reduções, né, as maiores reduções, tanto de emissões de gás de efeito estufa, mas principalmente de gases poluentes locais, como material particulado, que são os gases que efetivamente causam problema à saúde humana. E a gente teve também, e isso conta bastante, né, uma redução da demanda de passageiros. Essa crise que o país vive desde 2015 para cá afetou o transporte público e as reduções de frota, reduções de passageiros também contribuem para uma redução em absoluto das emissões do setor. Então, nós estamos apresentando isso nesse relatório, mas não só o inventário de emissão de gases de efeito estufa, de CO2. Nós também apresentamos ali um inventário de emissão de todos os poluentes locais da região metropolitana do Rio, né? Material particulado, hidrocarbonetos totais, todos os regulados, NOx, ICO, monóxido de carbono, e apresentamos também uma redução de consumo de água, também desse período, cerca de 2012 para cá, porque entraram os grandes programas de reuso de água nas garagens. Então, as empresas passaram a reutilizar água, por muitos fatores. Primeiro, pela consciência ambiental e a redução, né, dos impactos desses efluentes que estão sendo lançados sempre, da lavagem dos ônibus, principalmente, mas também pela economia que se tem do consumo de água pública, né, na rede pública. Então, você tem aí uma contribuição bastante significativa. Então, em redução de água, que é um outro aspecto, né, também ambiental, nós tivemos uma redução nos últimos 12 anos de mais de 50% do consumo total de água. Nós estamos contabilizando isso. Eu acho que o grande papel do relatório, nesse momento, é dar transparência a essas reduções muito significativas, que eu tenho certeza que a sociedade em geral não conhece, não tem esse conhecimento de tanto que já tem sido feito, né, pelo setor. E o que é esse selo verde que consta lá no relatório? O Selo Verde, ele é um programa, na verdade, em parceria com o INEA. O INEA é a nossa agência estadual, né, de política e de execução da política ambiental. Era a antiga FEEMA, né? Então, a gente, na verdade, assinou esse convênio na época com a FEEMA. Depois o INEA surgiu, unificou 3 outras agências, e aí a gente passou a ter convênios de 4 em 4 anos com o INEA. E esse convênio ele tem vários objetivos. Um deles é a redução da emissão de poluentes locais, né?
mediante o controle da emissão dos gases de escapamentos da frota toda do Estado. Temos hoje cerca de 16 mil ônibus, que são, na totalidade, todos eles avaliados pelo menos 2 vezes por ano. Então, a cada 6 meses, vai um técnico na garagem, coloca os equipamentos no escapamento e mede as emissões e avalia com aquilo que a legislação permite para aquele ano, para aquele modelo. E aí, esses relatórios são enviados ao órgão ambiental para que ele saiba quais veículos estão em conformidade, quais não estão em conformidade. E esse veículo recebe um selo, né? Somente os veículos aprovados, que é esse selo verde. Tem lá a logomarca do INEA, do governo do estado, a nossa da CEMOV. Então, é um programa que está desde 2007, ele é de pleno conhecimento aqui da população fluminense, né? E é um dos carros-chefes nossos para esses resultados de redução de emissões, porque a frota é monitorada. E os relatórios são enviados às garagens. Então, os veículos que estão com problema, eles são recolhidos e a manutenção preventiva, corretiva é feita ali com um custo muito baixo e com resultado de consumo de combustível, redução do consumo de combustível e de emissão de gases poluentes muito significativo que vai sendo medido com o passar dos anos, né? Então, esse é o nosso programa Selo Verde, né? Ele começou em 2007, já vai fazer aí 20 anos, né? Guilherme, você já falou um pouco sobre o programa, os programas de controle de emissões de gases de efeito estufa, mas eu gostaria de saber o seguinte: esses resultados são, então, considerados por vocês satisfatórios? Como é que vocês usam? Para que eles servem? Olha, o Estado hoje, o país, né, caminha para monitoramento contínuo de gás de efeito estufa, né? Nós estamos nos antecipando às legislações já há mais de 2 décadas. Nós não conhecemos no Brasil nenhuma entidade, nenhum setor de ônibus que meça, avalie, quantifique e faça esses inventários de suas frotas. A gente soube que o governo do estado está implementando os inventários de emissão de gases de empresas e indústrias, com base em metodologias do GHG Protocol, que são metodologias já conhecidas mundialmente, validadas, né? Então, nós já estamos prontos e já estamos fazendo, né? Então, eu acho que isso é um passo importante, né? Estarmos à frente. O segundo passo é a sensibilização do nosso operador quanto à agenda de ESG, quanto à importância dessas ações para a conscientização da empresa como um todo, dos funcionários, dos motoristas, dos rodoviários. Então, a gente vai criando uma cultura que olha isso de forma mais antecipada. A redução de gases de efeito estufa no nosso setor, Marisa, está muito relacionada à economia de combustível. Então, esse é um ganho direto, não é porque nós somos mais inteligentes ou mais conscientes somente, é porque nós temos um tripé da sustentabilidade, onde o econômico coopera muito em favor daquilo que possa ser sustentável no longo prazo. Então, as empresas estão desde 1997 trabalhando com o economizar, que era esse primeiro programa. Elas têm isso já nas suas manutenções, né? Um veículo fazendo fumaça, um veículo gastando mais, porque ele tem que ser recolhido, ele tem que ser. Porque as manutenções das garagens estão lá para isso, né? A madrugada inteira, as garagens estão lá com suas mecânicas prontas para atuar. Então, há ganho, sim, do ponto de vista econômico, né? E de fortalecimento da cultura do setor para o tema da descarbonização, que nós estamos fazendo o nosso dever de casa há quase 3 décadas, e isso com uma equipe de mais de 30 técnicos ambientais na rua. Eu tenho hoje 30 técnicos, 32 técnicos em viaturas móveis, andando e circulando em todo o estado, em todas as garagens, em todos os terminais, fazendo a medição dos ônibus, o escapamento dos ônibus, emitindo relatórios tanto para o INEA quanto para as garagens, né, para que a gente possa ter esse monitoramento contínuo, né? Guilherme, você está falando de várias ações que são adotadas já há bastante tempo e tal. Então, o que tem, assim, o que a gente pode falar de novo em relação às coisas que ou estão em plano ou estão começando a acontecer? Marisa, eu quero falar também, é uma provocação e é uma informação que tem sido pouco divulgada. O Brasil entrou em 2012 com a primeira frota de veículos Euro 5. Eram os veículos que na Europa já eram usados há 5 anos. Entramos aqui
em 2012 e começamos a fazer esse investimento na renovação da frota em 2012. Hoje, 82% da nossa frota na região metropolitana do Rio de Janeiro é Euro 5. E nós, no ano passado, começamos a renovar a frota para o Euro 6. Para a gente ter uma ideia dos ganhos ambientais, da qualidade do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro, só de 2012 para cá, nós tivemos uma redução em absoluto, é redução total em toneladas medida, em inventários que seguem a metodologia do Ministério de Meio Ambiente do Brasil, de 91% de redução de emissão de material particulado, que é o principal poluente ligado à saúde pública. 91%. Até 2030, nós já fizemos um cenário de projeção da renovação da frota com o Euro 6. Nós vamos chegar em 2030 com 96% de redução. Em 2030, que estamos ali alinhados com, com o Acordo de Paris, com a ONU, né, as metas do milênio. Mas de 2030 para lá, a Europa segue implementando o Euro 7, que nós vamos também receber aqui na próxima década. Então, até meados da próxima década, nós vamos ter no Brasil, na região metropolitana, que é onde medimos, nós vamos ter 99% de redução das emissões de gases poluentes à saúde humana, da frota de ônibus a diesel. E nós fazemos essa provocação. Qual é a diferença nos próximos anos de um ônibus a diesel para um ônibus elétrico? Muitos vão dizer, muitas, um ônibus elétrico reduz a emissão total 100%, mas nós estamos falando de 99%. Então, assim, as coisas estão se equiparando muito, a eletromobilidade chegou para ficar, é uma realidade, e nós acreditamos que o biocombustível tem muito ainda a acrescentar. O carbonômetro, ele é um simulador, né, vamos dizer, ele é uma forma lúdica de nós contabilizarmos um conceito que se conhece bem na área de descarbonização, que é a de emissão evitada. É uma emissão que seria emitida se não se fizesse o que se está fazendo. Esse é o conceito, é comparativo. Então, é claro que uma pessoa andando num ônibus, ela está emitindo uma quantidade de CO2 pequena, mas o exercício é, se o transporte público não existisse, essas pessoas estariam se deslocando porque a necessidade de trabalho, de escola, de lazer permanece e as pessoas vão para os modos individuais. Aliás, é isso que está acontecendo desde 2014 com a debandada do transporte público, vamos dizer, com o enfraquecimento do transporte público no Brasil, né? Todas as frotas de todas as cidades, todos os estados diminuíram, a demanda do transporte público está indo para o transporte individual, os congestionamentos estão aumentando, e essa é a crise que vivemos. Então, o carbonômetro, ele vem dizer isso, olha, eu ainda estou não emitindo tantas toneladas por conta desse público que eu atendo. Então, uma pessoa no transporte público, ela deixa de emitir tantas toneladas de CO2 por ano, por dia, por mês, e é isso que o carbonômetro conta. Ele dá, na verdade, a contribuição das pessoas que andam de transporte público. O mundo hoje precisa compartilhar, né? A economia do mundo hoje caminha para esse compartilhamento e não há nada que seja mais público e mais compartilhado do que o transporte público. Então, o carbonômetro soma isso e dá essa mensagem para que os poderes públicos e a sociedade como um todo possam voltar a investir no transporte público, na qualidade do transporte público, para que as pessoas voltem ao transporte público. Então, nós temos aí uma balança, né? As pessoas querem andar de transporte público se ele for módico, quer dizer, se a tarifa for baixa e se a qualidade for alta. É esse equilíbrio que precisamos dar, né? Como que eu vou ter um transporte de alta qualidade com uma tarifa muito acessível? Nós precisamos do poder público entrando com uma parte significativa, como na Europa como nos Estados Unidos como na China né? Não há transporte público nos países desenvolvidos ou com qualidade sem que haja a participação do poder concedente. As pessoas por si só não conseguem pagar a qualidade ou o custo da qualidade que um transporte público precisa ter para que para que o interesse seja crescente em usá-lo, né? Então tem que ter frequência, tem que ter tempo curto, tem que ter faixas exclusivas, tem que ter ar-condicionado, o ônibus tem que ser novo.
Não adianta andar com um ônibus com 10 anos no Brasil, porque as vias não permitem. O ônibus tem que ter 3 anos de idade, 4 anos, não pode ser uma frota muito envelhecida. Então, todas as características ligadas à qualidade precisam ser repensadas. Então, o carbonômetro dá um pouco dessa mensagem. Guilherme, foi bom você falar em políticas públicas, que era o que eu ia perguntar na sequência. O que dessas políticas que estão em curso, a gente já falou um pouquinho aí sobre o combustível do futuro, né, que vai adicionar biocombustíveis aí nos transportes em geral, né? Mas o que precisa ainda para impulsionar mais ainda essa redução das emissões no transporte urbano? Olha, nós, disparada, a primeira delas, eu acho que não é a eletricidade, não é o biocombustível, não é a tecnologia. A mais barata, a mais eficiente, a mais simples, a que mais efeitos dá de imediato é a priorização do transporte coletivo nas áreas urbanas. Você fazer uma faixa prioritária e você colocar sinalização, fiscalização, que possa punir ou disciplinar o transporte individual, colocá-lo no seu devido lugar, com placas, com pontos de ônibus decentes, com escalonamento, com planejamento urbano. Isso é algo que os municípios dão conta, eles já estão estruturados para isso, as suas secretarias. É muito pouco recurso para o efeito, o ganho em termos de descarbonização. Para você ter uma ideia, vias prioritárias hoje podem entregar a cerca de 30% de redução de emissão de gases para aquele mesmo atendimento, sendo que você ainda vai melhorar a frequência, a velocidade, a qualidade, uma série de outros fatores vão ser agregados a essa economia do carbono. Guilherme, então, muito obrigada pela sua colaboração aqui com o nosso podcast e vamos voltar a falar em outras oportunidades quando vocês tiverem novidades aí sobre a descarbonização do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Marisa, muito obrigado pela oportunidade e deixar essa mensagem aí. O setor de transporte por ônibus está muito atento, muito consciente, buscando estar na vanguarda, né? O nosso transporte é urbano, principalmente, né? E as cidades hoje precisam muito da contribuição de todos os setores ali das emissões locais. Tá ótimo, então, Guilherme, muito obrigada a você e obrigada também a você que está nos ouvindo. Para mais informações sobre a descarbonização da economia e as mudanças climáticas, acesse o site carbonreport.com.br. Até a próxima!